povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje eu estarei indicando alguns livros para ler quando vocês estiverem de ressaca literária. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já curtem, comentem e compartilhem com seus amigos e familiares. Então, bora lá! O primeiro livro que eu estarei indicando é o Moby Dick. Esse livro, a leitura dele é bem rapidinha, bem tranquila e gostosa de ler. E esse livro vai contar a história de um rapaz que vai se aventurar ali nos navios baleeiros. É, ele acontece na época ali da caça às baleias, onde era uma profissão assim bem famosa na primeira metade do século XIX. E esse rapaz, ele queria mudar de profissão, então ele entra nesse caminho, né, da caça às baleias. E durante a história vai acompanhar ele num navio de um capitão que ele tem uma certa vingança com uma baleia branca chamada Moby Dick, porque essa baleia, durante uma das caças, acabou comendo a perna dele. Então, a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa prática, né, da caça às baleias, para poder, eles utilizavam, se eu não me engano, um óleo que tem na cabeça das baleias para fazer mantimentos. Mas essa caça, por a espécie de baleias que eles caçavam entrar quase ali em extinção, aí foram proibida essa caça. Mas esse livro é maravilhoso, a gente, assim, tentar um pouco conhecer essa prática e acompanhar também a história dessa vingança que o capitão do navio tem pela baleia Moby Dick. E esse livro é maravilhoso, gente. O próximo livro que eu estarei indicando é o Lentes Japonesas. Nesse livro ele tem várias lentes japonesas é, que são assim bem diferentes. Tanto que quando eu li, a maioria eu não conhecia, eu só conhecia uma, que eu já tinha ouvido na internet. E é uma leitura assim bem tranquila. São lentes curtinhas, não são muito compridas. E ele tem umas. Nessa edição da Dark Side, ó, é capa dura. E vai tendo também várias ilustrações ao decorrer das lentes. E como eu falei, essa leitura é super rapidinha e é bem legal porque a gente acaba conhecendo não só, que muitas vezes a gente conhece as lentes brasileiras e acaba não conhecendo as lentes de outros países. E esse livro aqui é bem interessante por conta disso, que a gente acaba conhecendo lentes e culturas de outros países também. O próximo livro é uma história em quadrinhos, Duas Luas. É, acaba até sendo um pouco de trava-língua falar esse título, mas esse livro aqui ele é bem legal e interessante. Vai acompanhar a história de um personagem que é dono de um bar, só que ele quer vender esse bar para poder ficar mais com a mulher dele e e com a filha que tá para nascer. Só que em meio a esse processo que ele coloca para a venda, ele acaba tendo passa por várias dificuldades, né? Tipo noites mal dormidas, sonhos bastante estranhos, com ladrões também. E a gente acompanha um pouco o ciclo social dele, principalmente ali com uma mulher que trabalha ali há anos. E é isso, gente. Essas ilustrações são bem bonitas, ó. São assim. E a leitura é bem rapidinha para quem tá ali de ressaca literária. O último livro, o quarto e último livro que eu estarei indicando para sair de ressaca literária é o Pax. Esse livro, ele vai contar a história de um garoto que tinha uma amizade com uma raposa. E ele meio que adotou essa raposa que se chama Pax quando era filhote. E o nome do personagem é Peter.
Só que vai acontecer ali uma guerra, ali na cidade que ele mora, e acabou que ele teve que se separar, da raposa dele, e o pai dele ele serve nos serviços militares também. Aí, só que o menino ficou muito chateado pela separação e vai passar a história aqui dele tendo que, querendo ir atrás da raposa, procurando, e a raposa também acaba conhecendo um pouco mais, ali a questão da natureza, com o lar dela. E ela também conhece ali, vive experiências com a sua futura matilha e tudo mais. E, gente, esse livro é muito gostosinho de ler. A capa é assim, nessa edição que eu tenho. Eu tinha ganhado de aniversário uma vez. E os capítulos são assim, ó. E quanto, pelo menos a minha experiência de ter lido esse livro, eu consegui assim imaginar o detalhe dos cenários, eu consegui mergulhar realmente na história e gostei muito. É um ótimo livro, principalmente ele para sair de ressaca literária. Pessoal, esses foram os livros que eu estarei indicando para sair de ressaca literária. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já curtem, comentem e compartilhem com seus amigos e familiares. E até a próxima. Tchau, tchau!